Bom, pessoal, cá estamos nós. Eu sinto dizer ao senhor Mauro Cid que passaram a perna nele, gente. Eu acho engraçado que o que eu vou ler para você aqui, gente, é a própria Procuradoria-Geral da República que pediu a condenação do Bolsonaro baseada em cima da delação de Cid. O que eu vou ler aqui é a mesma PGR, e detalhe, ela pediu a condenação de Bolsonaro em cima da delação, e aqui ela mesmo desqualificando Mauro Cid. E aqui você percebe e vai notar que aqui tem nos trechos que eu vou ler para vocês agora, gente, uma coisa vai ficar literalmente muito bem clara. Que eles simplesmente aceitaram o que eles queriam aceitar, ignoraram o que queria ignorar, porque só tinha um caminho, só tinha um resultado, só tinha um cenário que eles queriam. A própria PGR deixa isso bem claro aqui, eu vou ler para vocês, né? Bom, Gunant nega perdão judicial a Cid por delação premiada. Hoje, 15 de julho de 2025. Gente, presta atenção. Aqui a Procuradoria-Geral da República vai desqualificar o Mauro Cid para negar a ele o perdão aqui que ele pediu. E ainda por cima, né, você tem ali... eles vão dar o único benefício que parece que eles vão dar ao Cid é a redução da pena. E aí o pior, gente, ainda para acabar de empenar, eles vão dar a redução mínima, ou seja, vão reduzir o mínimo possível. Quer dizer, não deram nem o médio, nem o máximo. Quer dizer, o cara foi tão irrelevante, né? Foi só um boneco, como diz aqui no Nordeste, de mamulengo na mão deles, tão descartável, que vão dar a ele apenas o mínimo, né, do desconto pra ele. Tipo, a gente, vamos dar, não dá muito não, dá pouquinho. Título da matéria, gente. Gunant nega perdão judicial a Cid por delação premiada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição tem a nossa chave Pix. Uma forma de você patrocinar o nosso canal é o nosso e-mail. Tem também o link de convite para o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode estar recebendo todas as matérias e não perder nenhuma das nossas, né? Agora, gente, já está lá, ó. Já coloquei essa matéria aqui lá. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Cadê aqui? Olha só. PGR pede a Moraes condenação de Bolsonaro. Essa matéria já está lá no nosso grupo. Quem tá lá, não viu ainda, corre lá, tá? Bom, Gunant nega perdão judicial a Cid por delação premiada. Vamos para a matéria. Vamos para a matéria. Descartaram Mauro Cid, gente. Olha só. A PGR, Procuradoria-Geral da República, negou na segunda-feira, 14 de julho de 2025, perdão judicial ao tenente-coronel Mauro Cid por sua delação premiada. A negativa foi apresentada ao STF, Supremo Tribunal Federal, na alegação final da ação penal que investiga o núcleo central da tentativa de golpe de Estado em 2022. Prestem atenção. As únicas coisas aqui, gente, que foram negadas foi o que beneficiava a Cid. Agora, o que condenava a Cid, o que condenava Bolsonaro, nada disso foi negado, né? No documento, lembre-se, o Procurador-Geral. No documento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gunant, mencionou Olha, isso aqui já era motivo para se colocar a delação em base. Veja só. No documento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gunant, mencionou comportamento contraditório do ex-ajudante Jorge Jair Bolsonaro, PL, marcado por omissões e resistência. Peraí, gente. É o próprio relatório da mesma PGR que pediu a condenação de Bolsonaro baseado na delação, tá dizendo que o comportamento do Mauro Cid foi contraditório.
teve resistência, omissões. Ora, se teve contradições, foi contraditório, significa que ele falou uma coisa que não era e depois... como é que eu vou saber agora que o que ele falou é ou não verdade? Porque ele a própria... né? Contraditório do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, PL, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas com o MPF, Ministério Público Federal. Então, ela própria já lançou a dúvida na delação. Bom, por essa justificativa, o procurador-chefe do MPF disse que a redução de pena, uma das contrapartidas do acordo de delação premiada, deveria ser fixada no patamar mínimo. Então você tem um patamar mínimo, que é o mínimo que eu posso dar de redução, e o máximo que eu posso dar de redução. Os caras escolheram o mínimo, gente. O mínimo. É tipo aquele negócio. A gente vai ferrar o máximo que a gente puder. Ó, cadê aqui? Onde foi que eu parei? Deveria ser fixado no patamar mínimo. O benefício deveria ser fixado no patamar mínimo. O Ministério Público sugere, na esteira dessa construção, a redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa como benefício premial decorrente de sua colaboração, afirmou. O máximo a ser reduzido, neste caso, seria de 2/3 da pena, ou seja, 2/3 da pena, não deram só 1, para ele largar de ser besta. A PGR negou também, a conversão automática da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos apenas de... A PGR negou também a conversão automática da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Bom, o que é isso? Penas restritivas de direitos podem incluir prestação de serviço à comunidade, multa, interdição temporária de direitos, viajar e frequentar determinados lugares, por exemplo, limitações de fim de semana, entre outros. O órgão argumentou que o órgão argumentou que Cid foi omisso durante o processo penal. A despeito dos elementos probatórios colhidos, o réu resistiu ao reconhecimento de sua efetiva participação nos eventos. Então a gente pode entender aqui que ele foi forçado. Se houve resistência da parte dele, é que houve uma forçação da contrapartida. Sim ou não? Não, peraí. Eu tô errado... ou o meu português está esculhambado? Porque, apesar que hoje em dia, né, as coisas não é mais o que é, mas enfim, a PGR diz que ele resistiu, houve uma resistência. Enfim, o réu resistiu ao reconhecimento de sua efetiva participação nos eventos. Sob investigação, declarou a PGR. A conduta denota possível resistência ao cumprimento integral dos compromissos assumidos no acordo de colaboração premiado, disse. Apesar de não desconsiderar a eficácia pontual da delação, os depoimentos de Cid sobre a sua própria atuação nas empreitadas da organização criminosa mostraram-se, em geral, superficiais. Quer dizer, a delação que foi usada para condenar Bolsonaro e afins, a PGR, para não dar o benefício do perdão ao Cid, está dizendo que as falas foram superficiais. Não trouxeram uma base concreta. Eu fiquei confuso agora. Mostraram-se, em geral, superficiais e pouco elucidativos, especialmente quanto aos fatos de maior gravidade. Ora, então como é que essa delação foi base para condenar Bolsonaro? Tô confuso. O procurador citou reportagem da revista Veja que mostrou que Cid havia utilizado o perfil no Instagram, @Gabriela702, para falar com pessoas próximas a Bolsonaro e com Eduardo Kurtz, que defende o coronel Marcelo Câmara, também réu na ação penal. A meta instada a se manifestar confirmou que o referido perfil foi criado a partir de e-mail vinculado ao nome do réu.
maurocid@gmail.com, escreveu a procuradoria. A defesa do tenente-coronel, contudo, nega que o perfil na rede social tenha sido usado por ele. A questão permanece sob apuração, não sendo possível neste momento atribuir ao réu a autoria dos acessos, afirmou a PGR. Apesar da conduta de Cid, segundo a PGR, não há motivo suficiente para anulação do acordo. Quer dizer, superficial, omisso, resistência, contraditório. Mas a PGR diz que não há necessidade, não há motivo suficiente para anulação do acordo, como solicitaram algumas defesas de outros réus na ação, entre as de Bolsonaro. De todo modo, eventual comprovação de vinculação do perfil ao nome de Mauro Cid não implicaria por si só no esvaziamento da voluntariedade ou da legalidade do acordo de colaboração premiada, cuja a regularidade e espontaneidade foram reiteradamente reconhecidas ao longo de toda a instrução. Aí aqui, de novo, gente, já tem outra coisa que me causou outro nó, né? Porque o homem resistiu, o homem foi omisso, o homem foi contraditório. No entanto, ela diz isso, o que ela diz para justificar a permanência da delação. Olha só. Veja só. Veja só. A eventual comprovação de vinculação do perfil ao nome de Mauro Cid não implicaria, preste atenção, por si só, no esvaziamento da voluntariedade. Ora, mas agora há pouco falaram que houve resistência. Foi omisso? Ou da legalidade do acordo de colaboração premiado, cujo a regularidade e espontaneidade foram inteiradamente reconhecidos durante toda a instrução. Eu fiquei confuso. Porque eles dizem que ele resistiu, que ele foi omisso, que ele foi contra... Agora eles já dizem, não, aqui, olha, para garantir, olha, houve a voluntariedade, o compromisso, a voluntariedade dele foi garantida, tá? Ficou provado. Gente, a PGR precisa se decidir, houve ou não resistência. Porque se houve resistência, então não houve voluntariedade. Se ele fez forçado, é porque não houve voluntariedade. Se ele foi omisso, é porque não houve espontaneidade. Bom, continuando. Apenas estaria acentuado o caráter ambíguo. E aí, de novo, o que era caráter ambíguo? É dúbio, gente. Caráter ambíguo. A pessoa que depende do que eu ganho, eu faço o que você quer. Senão, eu não faço o que você quer. Ambiguidade, duplicidade. Vai para um lado, vai para o outro. A PGR tá dizendo aqui, não sou eu, ó. Olha só, apenas estaria acentuado o caráter ambíguo da conduta do colaborador que, por vias paralelas, buscava oferir benefícios premiais e restabelecer canais de interlocução com os demais corréus. Ora, se ele buscava privilégios, se ele buscava pleitear, então significa que a delação dele pode ter sido toda feita em cima de obter vantagens. Aí, como é que você garante a veracidade do que foi dito? É a PGR quem está dizendo, não sou eu. Afirmou a PGR. Nas 517 páginas da alegação final, além de negar o perdão judicial a Cid, a PGR pediu a condenação de Bolsonaro e outras 7 pessoas. Ou seja, em cima da delação, que ela classificou como contraditória, ambígua, eu li aqui, vocês ouviram, ambígua, houve resistência, houve omissão, e depois disse que houve voluntariedade e espontaneidade. Tá confuso isso daqui. Bom, gente, essa é a matéria. Vocês viram que a própria PGR aqui no relatório da matéria do Poder 360, essa matéria, gente, tá na descrição do vídeo. Você pode depois acompanhar ela, aí tá na descrição do vídeo, caso você queira. Você vai encontrar aí na descrição do vídeo, né? Assim como todos os nossos vídeos, né? Enfim, tá aqui a matéria. Agora tá confuso. Eu confesso a vocês que eu fiquei confuso nesse relatório. O próprio relatório traz acusações graves contra a delação, mas o próprio relatório desfaz as acusações contra a delação para garantir a delação. Quer dizer,
para não dar o benefício, eles apontaram um monte de erros, de falhas. Mas para garantir o benefício, eles apontaram um monte de ilegalidades que desfazem a irregularidade. Quer dizer, se houve a voluntariedade, a espontaneidade de Mauro Cid, então por que estão negando o perdão do cara? Porque diz que o cara houve resistência. Se houve resistência, não teve voluntariedade, não teve espontaneidade. Se teve omissão, se ele segurou, se ele não quis falar, se ele omitiu fatos, então não houve a voluntariedade nesse... Porque voluntariedade é quando eu vou por vontade própria. O cara passou quanto tempo preso na cadeia para aderir a essa delação? Quando ele saiu da cadeia, ele soltou um áudio que ele disse que foi em desabafo, acabou na frente de Moraes, foi preso novamente, aí voltou o acordo, aí ele saiu. Aonde está a voluntariedade dessa delação? Não se encontra essa voluntariedade. Porque ele só firmou delação depois de ser preso e ficar vários meses preso. E aí sim, ele firmou a delação, que depois ele mesmo falou que essa delação estava sendo forçada, que ele estava sendo coagido, que ele tinha que dizer o que eles queriam, que ele estava sendo ameaçado. Aí depois desses áudios, ele acaba na frente do juiz, lá do ministro. O ministro, seu pai, sua mulher, aquela frase que todo mundo conhece. De repente o cara desmaia lá, depois vai pra cadeia de novo. E aí quando tá na cadeia, fecha novamente a delação, volta pra casa e tem várias versões diferentes. Aonde está a voluntariedade? A gente tá procurando. Então vocês observaram que não importa os fatos, o que conta é o que está no papel, não o que de fato aconteceu, né? A própria PGR, ao tentar desqualificar Cid para não dar o perdão, cria um monte de irregularidades. E ao tentar validar a delação, ela acaba desfazendo o que ela mesma diz. Quer dizer, não dá para entender. Não consegui entender essa lógica. Bom, gente, finalizando aqui, vamos para os comentários. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar daqui para frente, né, o que vai acontecer, que é pra gente ver se a gente consegue compreender com mais clareza, né, essas decisões, essas ações aqui, que a gente fica meio perdido, né, em meio a tudo isso. Bom, deixa eu ver quem tá comentando aqui. Deixa eu ver... Alexandre comentando, comentário antigo, voltamos à era da bandalheira, comentou ele no vídeo. Com o retorno de Lula, Lulinha está de volta aos negócios e já começou se envolvendo em polêmicas. Pois é, né? E era a família Bolsonaro, né, que se utilizava aí da... Rosa Maria Santa, boa tarde, querido. Ela comentou, mas ele pode. E filhinho do pai dos pobres. Pois é, né? Só não é pobre, né? Que nem os filhinhos do pai do... né? Com o retorno de Lula, Lulinha está de volta aos negócios e já começou se envolvendo em polêmicas. Tá aí, gente, finalizando aqui o nosso vídeo, né? Vamos aguardar o desenrolar aí do que vem, né? Das novas decisões. Ainda tem a defesa, as defesas, né? Para fazer as alegações finais. Vamos aguardar pra gente ver, né? Agora, seria interessante que o Mauro Cid agora, já que se lascou mesmo, né? Soltasse o verbo e falasse a verdade do que realmente aconteceu. Seria bem interessante. Mas, obviamente, não vamos ver isso acontecer, não. Mas tá bem claro, né, gente? Isso aí é uma coisa que tá bem claro. Só vale um lado e se faz de tudo pra negar, né? Aliás, descartaram literalmente o Mauro Cid, né? Enfim, fui, gente. Voltamos com mais informações.